Olá, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, eu converso sobre notícias que são destaque ao longo da semana no site vocativo.com. E nesse episódio, eu vou comentar sobre uma descoberta surpreendente. Ao contrário do que todo mundo imaginava, existe fiscalização dentro da Câmara Municipal de Manaus. Ironias à parte, o fato é que essa semana a gente viu algo inédito nesse ano. Ano passado nós tivemos eleições municipais em todo o país e assumiu uma nova bancada, uma nova legislatura na Câmara Municipal de Manaus e o novo prefeito, Davi Almeida, do Avante, como todo mundo sabe. Só que desde que eles assumiram, essa nova administração municipal assumiu, nós praticamente não tivemos o exercício básico da fiscalização. Porque, como a gente sabe, você tem os três poderes e o Poder Legislativo tem a obrigação de fiscalizar as ações do Poder Executivo. No caso, o Congresso Nacional, o presidente, a Assembleia Legislativa, o governador e a Câmara Municipal, o prefeito. Só que isso não vinha acontecendo. Essa semana, na última quarta-feira, dia 11 de agosto, o ouvidor-geral da Câmara, o vereador Amon Mandel, sem partido, denunciou um esquema de corrupção, um suposto esquema de corrupção, dentro da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, e também na Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura. Basicamente, foi uma compra de 15 mil cestas básicas feitas de maneira muito suspeita. Além dos alimentos estarem parcialmente vencidos, a própria o valor pago tinha uma série de irregularidades com relação ao preço, tudo explicado no site Vocativo. Quem tiver interesse, por favor, leia. E o mais interessante é que essa compra não constava no portal da transparência, que é lei de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Pesquisando outras despesas da prefeitura, eu descobri que várias outras também não estavam entrando nesse controle. Inclusive a matéria saiu esta sexta-feira, antes de gravar esse episódio. Agora, não é a primeira vez que a Prefeitura de Manaus, nessa gestão, é alvo de polêmicas. É apenas a primeira vez em que ela é, de fato, fiscalizada. Mesmo antes de assumir o seu mandato, o Davi Almeida ele já começou de uma maneira muito polêmica. No final do ano passado, em uma das primeiras entrevistas coletivas que ele deu antes de assumir a prefeitura, ele prometeu, por exemplo, a distribuição de kit Covid, ou tratamento precoce, como você preferir. E mesmo a gente já sabendo que esses medicamentos não têm qualquer eficácia contra a Covid. Mas ainda assim, por alinhamento ideológico ao presidente Bolsonaro, todo mundo sabe que o Davi Almeida é bolsonarista. Alguns episódios atrás, inclusive, dei vários exemplos explicando por que isso acontece, como é possível perceber isso, apesar de muitas vezes o apoio ser tímido. Mas, por exemplo, de lá para cá também tivemos, logo no início da vacinação, 2 ou 3 dias depois do início, o prefeito foi acusado de favorecer aliados na fila da vacina. Inclusive teve o escândalo que ganhou projeção nacional das duas filhas da família Lins, que foram nomeadas para um cargo administrativo na segunda-feira, na terça-feira elas foram vacinadas. Inclusive postaram na rede social e tudo mais. Também vários ex-vereadores da base aliada dos partidos aliados ao prefeito foram também nomeados para várias secretarias, mas depois, com a repercussão, acabaram desistindo. Teve irregularidades em um pregão da CEMED envolvendo o secretário de Educação, Paulo Avelino, que foi alvo de apresentação junto ao Ministério Público. Outro exemplo controverso de uso de dinheiro público teria sido o apoio da prefeitura para a motociata do presidente Jair Bolsonaro, que acabou não acontecendo em Manaus, porque ele foi internado com problemas intestinais, enfim, todo mundo lembra, que
foi alvo de representação de partidos de esquerda que também não concordavam com esse tratamento privilegiado ao presidente, que além do mais viria aqui fazer basicamente campanha eleitoral antecipada. E por último, nenhuma dessas irregularidades foi citada na prefeitura. E a última, talvez a mais importante, foi a compra de R$360 mil em ivermectina e dexametasona pela prefeitura, sem licitação, no começo de junho. Mesmo todo mundo já com campanha de vacinação avançando e até todas as partes do planeta já sabem que esse medicamento não funciona contra a Covid. E nenhuma ação foi tomada dentro da Câmara Municipal de Manaus. Mas por quê? Porque basicamente ali o prefeito não tem adversários. Veja, quando eu falo adversários, não é no sentido de inimizade, mas os poderes, eles existem, executivo, legislativo e judiciário, dentro de um equilíbrio. Ou seja, eles precisam existir de maneira harmônica, inclusive está no nosso texto constitucional. Se você não tem esse equilíbrio, o funcionamento de cada um deles fica prejudicado. Atualmente, nem o governador Wilson Lima, nem o prefeito Davi Almeida possuem contraponto no legislativo. Vale lembrar, por exemplo, o Wilson Lima tem a pior condução da pandemia de todo o país e não tem nem sequer uma CPI para investigar a sua atuação. A única CPI que foi feita em 2020, ela foi para investigar basicamente desvios de corrupção. Que, claro, é lógico, a gente tem que trabalhar, tem que investigar esse tipo de denúncia, com certeza. Inclusive já está sendo feito em nível nacional pela Procuradoria da República, que rendeu uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça. Mas e o aspecto humano? E o aspecto da gestão? Ninguém fala nada. Tentaram protocolar uma recentemente, o assunto simplesmente morreu. Nós tivemos números catastróficos da Covid-19 no Amazonas e isso não rendeu nenhuma CPI, nenhuma investigação, nada. Em nível local, em nível na capital, o prefeito é alvo de 5 denúncias veiculadas na imprensa que podem ir desde de responsabilidade em crime de saúde pública, com a disseminação de medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19. Vale lembrar que em janeiro, quando o Ministério da Saúde esteve em Manaus para distribuir tratamento precoce, inclusive em tendas fora dos hospitais, não se sabe qual é a participação da prefeitura nisso. Eu questionei várias vezes a Secretaria Municipal de Comunicação, questionei a Secretaria de Saúde, questionei o gabinete do prefeito e até hoje não fui respondido. A gente não sabe até que ponto a responsabilidade que nós temos dos nossos gestores locais nesse crime de saúde pública. Na CPI do Senado é basicamente a linha de trabalho que está sendo feita. A participação do governo Bolsonaro no espalhamento do vírus e na disseminação de tratamento que não funciona. E, claro, agora na corrupção na compra de vacinas. Mas o crime de saúde pública do governo federal está bem estabelecido, a linha de investigação sobre isso. Mas a gente sabe que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não é só do governo federal. Tem a participação de estados e municípios também. E se nós temos uma tragédia em um local que está sendo atribuída ao presidente ou ao governo federal, qual a possibilidade de cumplicidade da prefeitura e do governo do estado? Altas. Até porque são dois políticos extremamente alinhados ao presidente, cujo o prefeito prometeu, antes de assumir, que ia distribuir esse medicamento. Será que nós não temos aqui algo parecido que merecia uma investigação no legislativo? Não sei. Atualmente, por exemplo, só para ter um dado bem concreto, de 41 vereadores, Manaus possui 18 da Frente Parlamentar Evangélica. A gente sabe que o Davi Almeida se elegeu com a bandeira evangélica, é um cara ligado a essa ideologia, não esconde ninguém. Ora, se você tem... Isso representa 43% da Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, na Câmara dos Deputados em Brasília, esse percentual é de 20%.
São 95 deputados de 500 e alguma fração. E já é considerado um exagero. Aqui nós temos mais do que o dobro. Qual é a chance de você ter alguma oposição que faça minimamente seu trabalho com tanto alinhamento? Atualmente, só tem 4 vereadores que você pode apontar como sendo oposição ou independentes, que é o próprio Amon, que essa semana passou a adotar uma postura política mais dura. Eu não sei se também tem algum interesse eleitoral, pensando em 2022, não sei. Ele se reaproximou recentemente do ex-prefeito Arthur Vigílio, não sei se tem algum interesse nisso. O vereador Rodrigo Guedes, que é do PSC, o que é estranho, porque Partido Social Cristão sendo contra política evangélica não é uma coisa muito comum. Mas ele tem se colocado de uma maneira mais crítica contra a prefeitura. E 2 políticos de esquerda, mas que são praticamente inexpressivos. O Jair dos Rodoviários do PCdoB e o Sassá da Construção Civil do PT, que praticamente tem uma atuação muito discreta na Câmara. Ou seja, o prefeito faz e acontece e não tem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de fiscalização, que é o dever básico do legislativo. Talvez a resposta para isso esteja em Brasília. Na verdade, a gente tem ou a chance de piorar ainda mais o problema ou de se aproximar de algo mais sensato, algo mais funcional dentro da política brasileira. Porque essa semana começou a votação da chamada PEC da reforma eleitoral, a 125 de 2011. Foi quando, inclusive, aconteceu, a Câmara dos Deputados fez um truque de mágica com a opinião pública do país. Eles basicamente fizeram o seguinte, eles colocaram 2 opções, uma muito ruim, que era o chamado distritão. Nesse modelo, as eleições de legislativo deixam de ser por chapa, proporcionais, ou seja, você calcula os votos de acordo com as cadeiras daquele órgão, seja, por exemplo, Câmara dos Deputados, Senado, enfim. E passa a ser corrida de cavalo. O mais votado leva em um abraço. Colocaram essa alternativa, que foi massacrada pela opinião pública. Eu fiz um texto, fiz uma matéria sobre isso no Vocativo, no dia da votação, explicando por que essa alternativa era muito ruim, porque ela acaba com qualquer forma de representatividade do eleitor, porque geralmente quem consegue se eleger com mais votos são aquelas pessoas que têm possibilidade de fazer uma campanha com muito destaque, ou são pessoas que ganham destaque na internet por uma coisa absolutamente pitoresca. Um influenciador digital, alguém que faz uma brincadeira e consegue se eleger. Não tem uma carga ideológica por trás disso. Felizmente isso foi descartado, mas o objetivo, na verdade, era colocar, como eu disse, 2 ideias, uma ruim e uma pior. Descarta a pior e fica com ruim. E eles ficaram, que é a chamada volta das coligações. Não sei se vocês lembram, mas antes de 2018, as eleições, por exemplo, eram assim. Você tinha o horário eleitoral, na hora das eleições majoritárias do Legislativo, eram 10, 12 partidos, PTHC, PHS, PS, não sei o quê, que não tem absolutamente nenhuma ideia por trás, eram apenas pessoas que montavam partidos como se fossem empresas para se coligar, para juntar numa chapa, conseguir recurso eleitoral e tempo de TV e ir para o Congresso negociar cargo. Ou seja, basicamente era um negócio, não era política, não era a vocação política ou defender uma ideia política, era basicamente fisiologismo. Você vai para negociar voto, negociar emenda, negociar cargo, negociar uma série de coisas. A famosa corrupção, basicamente servia para isso. Em 2017 mudou a legislação e eles conseguiram acabar com isso. Então, pelo menos você tem a eleição proporcional de acordo com os votos e as cadeiras, mas agora sem essa coligação. Então, os partidos iam ter que se virar.
né? E também foi instituída a chamada cláusula de barreira, que se você não tem um percentual de votos da população, você não tem acesso a isso e você não participa, justamente para tentar coibir esse tipo de espertalhão, que monta um partido só para negociar, para se dar bem. O caso é que isso tinha a tendência de acabar com os partidos do chamado Centrão. Por quê? Eles são basicamente isso, são os partidos que fazem isso, mas que se dão bem, os que ganham representatividade, ganham peso, o que elegem muitos candidatos. Né? Tanto que em 2018, as duas maiores bancadas elas foram eleitas basicamente por ideologia. Né? Você tem a bancada do PT, que foi a maior, e a segunda maior do PSL, completamente diferente. Ou seja, você tem aí o bolsonarismo contra o petismo de uma forma muito escancarada. Não vou entrar no mérito aqui de se é bom ou ruim, mas pelo menos você tem uma representação ideológica. Você não tem só o interesse em cargo, o interesse em dinheiro. Né? Bom ou ruim já foi um certo avanço. Você tem aí pelo menos a representação de uma ideia. No caso do PSL, bem ruim, mas tudo bem. Né? O fato é que isso estava mudando e com essa reforma pode acabar. Se isso acontecer, se as coligações voltarem, o problema que a gente enfrenta hoje, de falta de equilíbrio no legislativo, pode piorar. Porque você teria a volta daqueles partidos, a volta daquele formato, que poderia enterrar de vez qualquer forma de oposição a esse tipo de política. Então, se, por exemplo, hoje, quem pode fazer oposição são partidos de esquerda, nesse formato, seria praticamente impossível. Seria muito difícil, por exemplo, para a própria candidatura de coletivo do PSOL obter esses 7 mil votos. Ou se conseguir, será ainda mais difícil para eles alcançar o coeficiente, porque outros podem alcançar se coligando. Então, qual é o objetivo desse episódio? É conscientizar as pessoas para que o eleitor, principalmente do Amazonas, você que está me ouvindo, a pressionar primeiro a bancada do Amazonas na Câmara e depois a bancada do Senado. Porque provavelmente esse projeto das coligações deve sair da Câmara, deve passar, mesmo na votação desses destaques, isso deve ser aprovado. Então, isso vai passar para o Senado. A partir daí, pressionar para que ele seja derrubado. E tem boa chance disso acontecer. Por quê? O presidente Rodrigo Pacheco já se colocou contra a volta das coligações, ao contrário do interesse do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, a gente tem a possibilidade de, pressionando os senadores, acabar com esse projeto, acabar com esse dispositivo, pelo menos abrir a chance de partidos de oposição ou de esquerda, enfim, mais progressistas, poderem ter uma chance de entrar no legislativo. E tem outro dispositivo que é bem interessante, que é a chamada Federação de Partidos Políticos. Foi aprovado esse dispositivo nessa reforma eleitoral, que já vinha do Senado, ou seja, já pode ir para a sanção do Bolsonaro, e se ele vai sancionar ou não é outra história, e aí, se voltar, pode derrubar o veto, enfim, isso tem que ser visto depois. Mas se for aprovado de fato, se ele sancionar isso, você tem a possibilidade, por exemplo, de partidos que têm uma ideologia mais progressista, ou que têm um interesse em fazer uma aliança mais pragmática, que isso possa acontecer. Por quê? O que diz o projeto? Os partidos podem permanecer nessa federação, eles têm que votar, eles têm que ter uma atuação parlamentar, em voto, enfim, uma orientação coesa. Eles não podem... Por que acontece? Quando a gente via esses partidos nanicos se coligando às dezenas, eles faziam isso, ganhavam meia hora de TV, 20, sei quantos minutos de TV, uma boa verba de parlamento, de fundo eleitoral, mas ganhou a eleição cada um por si, e aí no Congresso ou no Legislativo eles voltam, saem negociando o cargo com o prefeito, o presidente e o governador, e cada um por si, e aquele que tiver, que se der bem, o resto que se dane. Por isso que a gente via tantos problemas de corrupção nos últimos anos. Não que a legislação eleitoral tenha melhorado muito, mas
A raiz do problema está nisso. Em 2018, começou-se a tentar se resolver com o fim das coligações. Mas para que isso tivesse efeito, a gente pudesse ver o efeito prático disso dentro do Congresso, e você ter bancadas que negociam de uma forma mais transparente, porque tem uma identificação ideológica, levaria muito mais tempo. Até para renovar os nomes que estão aí há décadas. Os Arthur Liras, os Ciro Nogueiras da vida, os Átila Lins, que estão aí não sei quantos anos. Para que isso pudesse ser renovado, seria preciso tempo. Então, por isso que é importante que a gente derrube a volta das coligações, pressionando os senadores da bancada de cada estado, no nosso caso, do Amazonas. E essa possibilidade de federação de partidos, ela permite, por exemplo, partidos como PT, PCdoB, PDT, PSB, partidos mais progressistas, vamos dizer assim, que tenham pelo menos uma pauta em comum, por exemplo, impedir o bolsonarismo, pautas anti-bolsonaristas, possam se unir numa atuação parlamentar mais coesa, que ajudaria inclusive partidos menores, que podem ter melhor representatividade em cidades mais afastadas, como por exemplo Manaus, e, por exemplo, a bancada coletiva do PSOL poderia ter conseguido a eleição, ou pode conseguir em 2022, 2026, finalmente entrar no parlamento. Até porque os participantes eles devem permanecer nessa federação por no mínimo 4 anos. Se não cumprir essa regra, eles não podem utilizar o fundo partidário até o fim do prazo, não podem participar de outras coligações por 2 eleições. Ou seja, é uma ferramenta bem interessante para acabar com o fisiologismo e fortalecer oposições. Aqui, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não é defender a esquerda ou defender partidos A, B ou C. É o equilíbrio que conta. Esse que é o grande ponto que a gente precisa abordar. Quando você tem um governador, um prefeito ou um presidente que domina amplamente o legislativo, você não tem governo, você não tem debate, você não tem contraponto de ideias e o principal, você não tem fiscalização. É inadmissível que, por exemplo, em Manaus, um prefeito tenha 5 escândalos importantes ou denúncias graves de possível corrupção e até crime de saúde pública e ninguém faça nada. Tudo bem, tem o Ministério Público, ele também pode atuar, mas isso é uma outra questão. Nós não elegemos o Ministério Público. Quem pode fazer isso, eleito por nós, é o Legislativo. Mas é preciso também que exista a condição dentro do próprio sistema de que haja contrapontos, os famosos freios e contrapesos. Eu não quero que mais partidos de esquerda sejam eleitos. Eu quero que mais partidos de oposição sejam eleitos. Nós não podemos ter um parlamento totalmente favorável ao prefeito, ou ao governador, ou ao presidente. Porque senão você não tem. No caso aqui do Amazonas, o governador Wilson Lima cometeu uma série de absurdos na condução da pandemia e ninguém se manifesta. Então, é muito importante que a gente volte nossos olhos para Brasília mais do que nunca essa semana e a partir de agora, até o final da tramitação dessa reforma, para que a gente possa ter mecanismos das próximas eleições, colocar mais gente minimamente compromissada em fiscalizar quem estiver na cadeira do executivo. A gente não pode mais aceitar que seja notícia um vereador, como essa semana, simplesmente faça o seu trabalho de fiscalizar o prefeito. Já passou da hora da gente ter minimamente equilíbrio dentro da nossa Câmara de Vereadores e da nossa Assembleia Legislativa. Talvez essa seja a oportunidade. Se a gente, com a devida pressão e a devida campanha de cobrança sobre os nossos senadores e deputados, a gente pode resolver, pode pelo menos melhorar essa perspectiva. Ou pode piorar ainda mais, depende do que vai sair de lá. Em todo caso, eu insisto, para que a gente faça de tudo para que nunca mais um vereador ganhe destaque no noticiário por fazer só o seu trabalho. É isso, pessoal. Tenham todos uma ótima semana.
Continuem acessando o Vocativo e eu volto no próximo sábado. Um forte abraço.